Meus amados irmãos, uma boa noite. Vamos, nesse momento, iniciar com uma oração e pedir ao Senhor que venha nos encher da sua graça, para que tenhamos a capacidade de receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, porque mais uma vez o Senhor nos deu esta oportunidade de nos reunir em teu nome. Senhor, nós nos entregamos aqui, Senhor, entregamos nossas vidas e colocamos ela debaixo da tua voz. Esquadrinha, Senhor. Escruta, penetra a tua voz como uma espada penetrante, cortante. Vê o que há de errado em nós, Senhor, tanto de maneira pessoal como congregacional, e nos transforma, Deus. Em nome de Jesus, nos transforma, Senhor. Nos ajuda mais uma vez. É tudo que te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, irmãs, eu quero dar continuidade à palavra que foi ministrada na última oportunidade aqui sobre Cádiz. O tema dessa série de estudo é a última hora, baseada em 1 João, capítulo 2 e o versículo 18. Então nós sabemos que este é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque dentro desse tema, nós estamos estudando aqui no capítulo 33 do livro de Números, as 12 últimas estações. Nós já vimos alguns pontos preliminares sobre este assunto. Estamos estudando as estações de Abrona até os campos de Moabe. O assunto atual é sobre Cádiz, e que é a 33ª estação. Existem várias formas de estudar essas estações. Uma das maneiras mais simples é observarmos que elas estão divididas em seções. As estações que nós estamos estudando, elas constituem as 12 últimas estações que constituem a última seção, a 5ª seção. Então, meus amados, sem muitas delongas, já que todos estes pontos preliminares já foram abordados, eu quero dar continuidade a essa estação de Cádiz. Já passamos por Abrona e aqui nós podemos ver que a partir dessa estação, o povo de Israel, aquela velha geração, ela é exterminada no deserto. Eles morrem no deserto, são sepultados. E agora a nova geração vai tomar a dianteira, à frente da responsabilidade para que toda a nação seja introduzida na terra de Canaã. Então, por favor, abram suas Bíblias em Números capítulo 33. Vamos ler os versículos 34 até o 36. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona, 31ª estação. E partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber, que é a 32ª, naturalmente. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Os textos relativos a Cádiz se encontram em Números capítulo 20, versículos 1 a 13. Também não carece fazer a leitura, porque já fiz essa leitura, apenas vou parafrasear os acontecimentos aqui. Mas preciso dizer algo para os irmãos, para que montemos um quadro que nos ligue
a última palavra. O termo Cádiz significa santo. Cádiz significa santo. Em Gênesis capítulo 14 e o versículo 7, Cádiz tem um outro nome. Gênesis 14, 7. En-Mispat. O que significa En-Mispat? Julgamento. Então aqui nós somos convidados a fazer uma interpretação contemplativa. Como assim? Nós juntamos os quadros. O significado de Cádiz é santo, por um lado. Por outro lado, Cádiz significa, tem um outro nome que é En-Mispat, que é julgamento. Então tem um texto na Bíblia que vai assinalar este ponto neste quadro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Que tipo de juízo é esse que Pedro está dizendo aqui? Não é um juízo de condenação, mas de provação. É simples. Se você pegar os versículos 12 até o 19, versículos 12 a 19, deste capítulo 4 de 1 Pedro, vai ficar muito claro para você. Você vai ver que todo o assunto deste contexto fala de provar, de uma fé provada, no fogo, nas lutas, nas provações, nas tribulações. E isto, para nós, é uma substância muito importante, e falo isso com uma linguagem hermenêutica, para ajudar-nos a entender Cádiz. Porque, meus irmãos e irmãs, se você estuda toda esta estação de Cádiz, você vai descobrir que quando o povo de Israel, eles saíram do Egito e eles desceram até o Monte Sinai. Depois eles subiram, eles chegaram numa região, numa estação chamada Ritma. Aqui nessa região houve muitas estações, porque foi justamente nesta, que é a 15ª estação, Ritma, que eles enviaram aqueles espias para Canaã. Este é o ponto crucial para entendermos Cádiz. E aqueles espias foram enviados. Porém, eles voltaram com 2 relatórios. Um relatório positivo e um relatório negativo. 10 espias tinham um relatório negativo, onde eles diziam que embora a terra manasse leite e mel, embora tudo que Deus falou sobre a terra era verdade, o que acontece? Havia gigantes, havia cidades fortificadas, e era impossível que o povo conquistasse a terra, era impossível que eles pudessem vencer aqueles gigantes e aquelas cidades. Mas havia um outro relatório, de 2 espias, Josué e Caleb. Isso está em Números capítulo 13. Esse relatório dizia que, a despeito dos gigantes, a despeito das fortalezas, o Senhor era com eles e ele iria destruir todos aqueles inimigos e todas aquelas cidades. Aqui nesse mapa, mas esse é um mapa que mostra a saída deles de Ramsés, descendo ao Sinai e depois subindo. E se vocês perceberem, existem várias setas naquela região ali. Depois tem um pequeno quadro com várias estações. Por quê? Eles ficaram dando volta aqui. Muitas voltas. Durante 30 e tantos anos, 37, possivelmente 38 anos, eles ficaram nessa região. E agora, a partir de Abrona, que eles vão entrar. Então, aqui em Cádiz, pode acender a luz. Obrigado, Carlão. Irmãos, é importante saber todos esses pequenos detalhes. Porque se você estuda toda a geografia dessa terra, você vai saber que de Ramsés até Canaã, eles teriam uma região que era a região dos filisteus, e com certeza o Senhor os deu força, graça e ousadia para vencer gigantes, então não seria nenhum problema
esses filisteus, e numa viagem que poderia durar muito menos tempo, talvez 3 meses, ela durou 40 anos. E por quê, irmãos? Durou o tempo de uma geração. E por quê? Essa é a maneira de Deus, este é o caminho de Deus. Nossa vida precisa ser trabalhada. Essa geração não estava pronta. No momento que eles saíram do Egito, eles não estavam preparados, eles não estavam aptos para entrar em Canaã. Aí você entende, irmãos, o quanto é importante Deus trabalhar através do caminho da cruz na nossa vida. Aí você consegue entender a necessidade que nós temos de enfrentar lutas, de enfrentar dificuldades, provações, privações, tribulações, angústias. O reino dos céus é conquistado com esforço. Vida cristã é responsabilidade, é graça e responsabilidade. Muitos cristãos, eles banalizaram a graça de Deus. Deus tem que nos provar. Cádiz vai falar disso, irmãos. No mesmo lugar, ali em Ritma, aonde eles falharam, onde eles foram reprovados, aquela velha geração foi condenada por causa da incredulidade. A nova geração também vai ser provada. Só que, neste segundo ato, 30 e tantos anos depois, os tratamentos de Deus têm a ver muito mais com Moisés e com Arão. Porém, é importante que nós voltemos lá em Ritma, lá na região de Cádiz, porque Ritma e Cádiz são regiões próximas, estações próximas. Nós vamos entender a natureza do que aconteceu ali para compreender o que realmente Deus está nos levando a passar. Deixe-me parafrasear Números capítulo 20, os versículos 1 a 3, porque esses são os textos relativos a Cádiz. O que aconteceu aqui em Números capítulo 20, versículos 1 a 13? Primeiro, Miriam morreu. Segundo, o povo começou a murmurar porque não tinha água. Terceiro, Deus se manifesta a Moisés, e chama Moisés e diz: Moisés, toma o bordão na minha presença, vai até a rocha e falai à rocha. Quarto, Moisés tomou o bordão diante do Senhor, e ele foi até a rocha, a palavra rocha ali, e este lugar de Cádiz, mais uma vez, quero repetir, é uma região próxima a Ritma, também a Meribá. Isso está, irmãos, lá em Êxodo capítulo 16, 11ª estação, Refidim, onde eles passaram e não tinha água, eles começaram a murmurar, e aí Moisés pegou o bordão e bateu, feriu a rocha, e dela saiu água e o povo bebeu. Agora, irmãos, pense em todo este cenário. O cenário que envolve 3 estações, Meribá, Ritma e Cádiz. Agora Deus vai tratar com eles. Não tinha água, mas tinha uma rocha. A palavra rocha aqui não é a mesma palavra lá de Refidim. Rocha aqui é Selá, fala de um penhasco. Porque tudo isso tinha um significado espiritual. Se você gosta de anotar, anote isso. 1 Coríntios capítulo 10. Vai dizer que tudo que aconteceu com eles foram batizados na nuvem, foram batizados no mar. Tudo aquilo era como que uma parábola para nós. Isso quer dizer que Deus usou aquelas coisas para falar com nós hoje. E havia uma pedra que o seguia. Que lindo isso, irmãos! Havia uma cristofania naquela pedra. Aquela era uma pedra que nos falava de Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a pedra principal da edificação da casa de Deus. A pedra da edificação da casa de Deus foi um dia aquela pedra que andava pelo deserto seguindo eles. Mas aquela pedra cresceu.
Eu tenho razões suficientes para afirmar isso, irmãos, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:4, e a pedra era Cristo. Havia uma pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. Se nós voltamos aí a 3 meses, quando eles saíram do Egito, andaram 3 meses, passaram por Refidim, 11ª estação, Sinai, 12ª. Quer dizer que durante aqueles 3 meses, aquela pedra estava seguindo eles. Eles bebiam água todos os dias. Da onde, irmãos? Daquela pedra. 38 anos se passaram. Vamos chegar aqui, porque eles ficaram em torno de 3 anos no Sinai. Então, passaram-se 30 e tantos anos, irmãos. Aí o povo começa a murmurar, prestes a entrar em Canaã. O que aconteceu? Eles perderam de vista a pedra? Ou a pedra, eles não viram que a pedra agora cresceu? Irmãos, isso chama a nossa atenção. Não perca a visão da glória da crucificação de Cristo. Saiba que aquele Cristo que encarnou, aquele Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou, ele ascendeu os céus, ele está entronizado, ele é o Senhor da glória. Não perca a visão do Cristo glorificado, não perca a visão de Cristo exaltado. Quando você não tem a visão do Cristo exaltado, a sua fé não vale nada. Não vale nada. Então, meus irmãos, eles perderam, de repente, é o que eu me atrevo a dizer, que eles perderam a visão daquela grande rocha que os seguia. Aquela rocha que durante todos aqueles anos esteve dando a eles água para beber. Moisés, talvez fragilizado, possivelmente sim, bem fragilizado. Miriam morreu, todos aqueles anos de serviço. E você sabe que Moisés cometeu um erro aqui em Cádiz, há muitos anos atrás, erro que custou a vida de milhares de pessoas. Eu vou dizer sobre isso quando estivermos estudando o Monte Or. Essa é uma palavra especialmente endereçada aos irmãos que servem. Então, irmãos e irmãs, aqui nós vamos entender que Moisés bateu na rocha. Não foi isso que Deus falou. E por ter agido assim, ele foi reprovado por Deus, porque deixou de glorificar a Deus diante de todo o povo de Israel. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos voltar a Números capítulo 13. Os versículos 1 e 2, e depois vamos seguir até Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 19. Números 13, 1 e 2, tem algo muito importante. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. A leitura desses textos sugere que toda a ideia de enviar espias partiu de Deus. Será, irmãos, que partiu de Deus? Será que foi de Deus esta ideia, este plano de enviar os espias para que pudesse olhar a terra, para conferir se realmente mana leite e mel, para saber quantos inimigos haviam, quantas cidades fortificadas existiam? Será que tudo isso partiu de Deus? Se partiu de Deus, como que Deus estabelece um plano tão frustrante que trouxe uma terrível derrota para todo o povo de Israel? Será que Deus não planejou bem? Porque se nós concordamos que é de Deus, isso aqui realmente foi de Deus, é frustrante. É frustrante pensar em um Deus que cava e arma uma arapuca para o seu povo. Não, irmãos, Deus jamais faz isso. O que Deus permite é que nós andemos na teimosia do nosso coração. Permita-me abrir um pequeno parênteses aqui, te mostrar algo muito importante mesmo. Abra comigo suas Bíblias
no Salmo de número 81, versículo 11 e 12. Anote esse texto. Olha o que diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, para que eles pudessem seguir os seus próprios conselhos. Que texto, hein, irmãos? Esses dois versículos, eles nos ajudam a entender toda essa situação e mostra que um dos mais duros juízos que Deus exerce sobre nós é quando Ele permite que andemos nos desígnios do nosso coração. Todas as vezes que nós buscamos a nossa vontade, nós estamos recusando a vontade de Deus. Estamos seguindo nossos próprios caminhos. Que tragédia é esta, meus irmãos? Que tragédia é esta? Vamos agora a Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, porque foi justamente nesse ponto que nós paramos. Essa porção é extremamente importante. Diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes. Horebe está ali no deserto, em Refidim, me perdoe, em Refidim. Pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. Chegamos a Cádiz Barneia. Eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Irmãos, que frase importante é essa? É que quando a situação é difícil, irmãos, nós temos desânimo, precisamos de encorajamento, precisamos de fortalecimento. E quando a situação chega ao impossível, aqui entra essa frase: não temas, não te assustes. É com esta frase que nós encorajamos os irmãos. Porque senão nós vamos nos entregar a todas as barreiras, a todas as dificuldades. Irmãos, a vida não é fácil para ninguém. Pode ser que você está vivendo um momento bom, um momento. Você não vai ter uma vida boa. Até aquele dia de Cristo nós não vamos ter vida boa aqui. Nossa vida aqui é vida de batalha. Talvez hoje você está guerreando com alguns inimigos que não são tão resistentes. Talvez sejam algumas hostes espirituais da maldade, não são principados, não são potestades. Talvez a sua luta seja com os dominadores deste mundo tenebroso, que estão aí tentando atingir você por meio de todos os mecanismos e sistemas deste mundo. Talvez é esse que está te afligindo. Talvez alguma coisa deste mundo que está te afligindo. Talvez você não esteja lutando com principados mesmos, potestades terríveis. Esses sim são demônios de grande força, não as hostes. Talvez você não esteja com problema com hostes, esteja com principados. A palavra do Senhor não muda. Não temas, não te assustes. Lembra do Jairo? Lucas capítulo 8. Jairo, principal da sinagoga. Possivelmente, muitas vezes, o Jairo pregou contra Jesus na sinagoga. Possivelmente, o Jairo, muitas vezes, ele tentou desacreditar a mensagem de Jesus, porque eram esses principais da sinagoga que tanto odiavam os ensinos de Cristo. Porque os ensinos de Cristo confrontavam aquela religião fria do judaísmo no tempo do nosso Senhor. Mas um dia aquele homem não tem recurso, sua religião não tem resposta, sua filha de 12 anos está morrendo, o que o Jairo faz? Ele não tem um caminho que pudesse lhe dar a solução. Só havia o caminho. E ele vai até o Senhor Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele chega e prostra, ele adora. Foi a primeira vez que aquele bom religioso encontrou o verdadeiro caminho da adoração. Ele adorou uma pessoa, a única pessoa que merece adoração no universo. Aí ele disse: Senhor, minha filha de 12 anos está morrendo. Interessante, irmãos, é o controle que o Senhor Jesus tem de tudo. Ele não tem só o mundo, o universo no controle das suas mãos, ele tem os nossos afetos também. Sabe o que ele faz?
Ele leva o Jairo para uma das escolas mais difíceis. A escola onde você tem que experimentar o quanto você não é nada. O quanto você tem que chegar ao fim de você mesmo. E a única salvaguarda que vai te sobrar é o Senhor. Nada mais. Só vai sobrar Ele. Sabe por que vai sobrar Ele? Porque Ele é tudo. Os nossos recursos não são nada, nossos bens não são nada. Na sepultura, se um dia eu e você entrar, não vamos levar nada, o nosso caixão é do nosso tamanho. É a nossa medida, você vai encaixar lá. Não vai conseguir levar uma agulha. Mas, irmãos, ali está um pai desesperado, com a filha morrendo. Aí que Jesus começa a andar. O texto diz que o Senhor não diz muitas coisas, ele segue. Mas aí vem uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. O que me encanta em estudar a vida do Senhor Jesus, isso é singular, eu já disse isso muitas vezes. Não há profundidades maiores na Bíblia do que aquelas que se concentram nos evangelhos acerca da pessoa e obra do Senhor. Se você quer encontrar pontos profundos na Bíblia, não vá para Apocalipse. Não vá. Se você quer profundidades das profundidades, vá para os evangelhos. Se você quer encontrar os lugares mais difíceis de se entender, onde a mente trava, vai estudar a vida de Jesus nos evangelhos. Ele fala coisa e faz coisa que não dá para você explicar com a física, com a psicologia, onde a mente humana não consegue penetrar. Aí ele vai andando, aí chegou a mulher que tinha 12 anos, com uma doença, ela já tinha 12 anos sofrendo, por que ela não espera pelo menos mais 12 dias? Mas não, aquela mulher toca, Lucas fala assim, que ela toca na orla das vestes do Senhor, era um manto sagrado que o homem tinha sobre a sua cintura. Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus parou. Ele parou. E o pior é que ele faz uma pergunta que ele sabia a resposta. Porque se ele não sabia a resposta, então ele não é onisciente. Mas ele é onisciente, então ele sabia a resposta. Por que ele faz uma pergunta que ele tem a resposta? Porque só havia uma pessoa para Jesus naquele lugar, no qual concentrava toda a sua atenção. Um pai desesperado. Jairo. Aí ele pergunta, quem me tocou? Aos discípulos, eles respondem de maneira óbvia e natural. Todo mundo que está em torno do Senhor toca. Todos te tocam. Mas o Senhor diz assim, não. Tá bom, por que ele não disse? Tá bom, todo mundo me toca, vamos embora. É urgente. Irmãos, o nosso Senhor não se move na base do urgente. Entende? Porque a urgência para Deus é todo o tempo. Porque Deus é sério, Deus não brinca. Só não é urgente ou não tem senso de urgência quem está brincando nesse mundo. Deus não está brincando. Urgência é a palavra que define o supremo propósito de Deus. É urgente. Entende, irmãos? Deus é sério, Deus é santo. Sabe por que é urgente? Sabe por que existe urgência? Porque se nós resvalarmos o nosso pé, você perde um tempo terrível. Você aprofunda, você cai. Porque o inimigo está aí. Entende, irmãos? Então ele tem um senso de urgência estampado na sua face. Quando você estuda a vida do Senhor, havia um senso de urgência. Aí você me pergunta, por que ele faz as coisas tão devagar? Por que ele não foi rápido? Porque você precisa estudar o Senhor. Ele anda devagar porque tem urgência. Ele tem pressa. Não é do nosso tempo. Ele não está no nosso tempo. Embora viveu no tempo, o seu coração estava no Pai. Ele é o Filho que habitava o coração do Pai. Entende, irmãos? Quando você tem o senso da eternidade, você percebe o quanto o tempo é curto. Quando a eternidade governa o seu coração, você pensa, meu Deus, eu não tenho tempo. Eu estou brincando demais, estou perdendo muito tempo com coisas triviais. A questão é que nós perdemos o senso da eternidade, irmãos. Perdemos o senso da eternidade e achamos que temos todo o tempo. Não, irmãos. Quem acha que tem todo o tempo nesse mundo é porque perdeu a eternidade, a sensibilidade da eternidade. Quem é possuído pela eternidade sabe que não tem tempo, porque o tempo é a menor partícula da eternidade. Nós não fomos criados para o tempo.
Nós somos criados para a eternidade. Entende? O tempo é só um período dentro da eternidade. Jesus, ele não estava limitado no tempo, ele era governado pela eternidade. Então por que ele não diz que tem uma mulher ali do lado dele tocando ele? Ele não diz. Diz, alguém me tocou. Todos te tocam, Senhor. Alguém me tocou. Saiu de mim virtude. Aí a mulher, tremendo e temendo, diz, Senhor, eu te toquei. Aí ele vira para a mulher e diz, vai, a tua fé te salvou. Quando o Senhor vai se mover para a casa do Jairo, chega a triste notícia. Os servos de Jairo chegam, ou amigos, ou parentes, e dizem, não importunes mais o mestre. A situação não é difícil, a situação é impossível, sua filha morreu. Aí o Senhor, naquela dura escola que Ele leva a todos nós, irmãos. Quantas vezes você não foi levado nessa escola? Onde você sentiu o chão abrir debaixo dos seus pés. Batalhas que você perdeu. Situações que não eram difíceis, você perdeu. Agora ficou impossível. Irmãos, uma das verdades mais grandiosas da Bíblia é que a Bíblia diz que Deus é o Deus dos impossíveis. Então tem coisas que você tem que colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, me ensina a descansar debaixo das tuas mãos. Me ensina a descansar nessa atmosfera do impossível, que só o Senhor é capaz de controlar, só o Senhor é capaz de ir, onde a minha fé nem consegue alcançar, mas só o fato de eu te anelar, de descansar, o Senhor vai aonde eu não consigo alcançar. O Senhor fala onde a minha voz não vai, o Senhor vê onde eu não consigo ver. Compreende, irmãos? Quantas perguntas nós ficamos fazendo sobre pessoas que amamos, se elas estão ou não estão com o Senhor? Descansa no impossível, porque só há um Deus, que é o Deus do impossível, o nosso Pai. Então, meus irmãos, o Senhor vai para a casa do Jairo, mas antes de ele diz assim para o Jairo, não temas, crê somente. O Senhor estava dizendo, se você temer, você não vai crer. Se você crer, você não vai temer. E se você não temer e crer, eu vou me envolver. O que move o Senhor, irmãos, as nossas causas? Até as causas perdidas. É a nossa fé, que tem por base o nosso temor a Deus. Confia no Senhor. Olha o que diz aqui, não temas, não te assustes, existem gigantes, existem barreiras, não temas. Então todos vós chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós para que nos espie a terra. Ora, se não era para temer, se era para crer, então por que necessitava de enviar espias? Não foi de Deus, eles mandaram espias. E por que mandaram espias? Porque estavam inseguros. Eles precisavam planejar. E quando eles tiveram o relatório do planejamento, eles viram, não podemos. Olha o que a palavra de Deus diz, não temas, não olhe os relatórios. É difícil isso, irmãos, eu sei que é difícil. É difícil. É difícil você olhar um resultado. É difícil muitas vezes você olhar a doença no seu corpo. A doença que diz que você vai morrer, a doença que diz que você não tem poder contra ela, situações que já proclamam a sua derrota, e você diz, irmão, já está tudo acabado, está tudo destruído, sim, mas nós servimos a um Deus que cria tudo do nada, o Deus que tira a vida da morte, é esse Deus que nós cremos. E se em algum momento nós duvidamos desse Deus, então, irmãos, nossa fé não vale nada. É um pó. E isso aconteceu com eles. Não existe nada mais triste na vida do cristão do que a incredulidade. A incredulidade é a descrição mais trágica de uma vida apostata. Incredulidade. Incredulidade, irmãos, tem uma definição muito pesada.
Incredulidade é você chamar Deus de mentiroso. Sabe quando esse povo, eles dizem assim uns para os outros: vamos levantar um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Isso é incredulidade. É você dar as costas para Deus. E todas as vezes que a incredulidade governa os nossos afetos, governa a nossa vida, a tendência natural é que nós nos tornemos mundanos. Todo mundano é um incrédulo por natureza, por definição. Todo cristão mundano é um incrédulo. Todo cristão incrédulo, ele anda de costas para Deus, ele anda afrontando a Deus. Nos seus atos, ele está chamando Deus de mentiroso. Agora você consegue entender a natureza desse juízo? Por que Deus disse: eu não quero essa geração em Canaã, vocês não vão entrar em Canaã, vocês não são dignos de Canaã. Irmãos, nós temos que andar do modo digno da nossa vocação. Esse é um chamado. O cristão precisa andar de maneira digna. Qual é a maneira digna que nós podemos extrair aqui desses textos? Não temas, não te assustes. Nosso Deus está conosco. Há lutas, há dificuldades, existem batalhas que nós vamos perder. Sim, existem batalhas que nós vamos perder. Mas o que nós não podemos perder é o Deus das batalhas. Que nós não podemos perder a face do Senhor. Muitas vezes, nós não entendemos isso, porque nos plantaram um cristianismo de sucesso. Você vai ter isso, você vai ser aquilo, e na prática não é assim. E o pior é que o cristão não está preparado para viver a vida cristã no caminho da cruz. Então ele sente que Deus não ouve, Deus não vê, Deus o abandonou, entregou a própria sorte, e aonde Satanás encontra os vulneráveis. Por isso que ele é como um leão ao nosso derredor. Quem são aqueles que o leão vai devorar? Sabe quem? Aqueles que ficam para trás sozinhos, os que se isolam, os doentes, os fracos. Esses são os que o leão vão devorar. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, como um leão. E muitos cristãos vão se isolando, vão se enfraquecendo, e vão adoecendo espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Não discernir o corpo de Cristo. Porque a vida e o poder de Deus está no corpo de Cristo. O poder que ressuscitou a Cristo, Efésios 1, versículo 19 e 20. No 22 diz: Ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. É porque não discernir o corpo do nosso Senhor, o corpo que foi esmagado, o sangue que foi vertido, a propiciação na cruz do Calvário. Vamos terminar essa leitura, irmão, senão a gente nunca vai chegar ao final de Cádiz. Então vamos bem abaixo aqui no capítulo 1 de Deuteronômio. Outra parte aqui, eu vou estudar com vocês, especialmente o versículo 23, quando estivermos no Monte Or. Agora veja o versículo 30, esse ponto é muito importante. Diz assim, versículo 30. De Deuteronômio 1. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Então você vai lembrar de todos os cuidados, provisões, aquelas pragas. Havia trevas sobre todo o Egito, mas havia luz na casa do povo de Israel. O anjo da morte passou à meia-noite, matando todos os primogênitos, mas os primogênitos dos judeus foram guardados, dos israelitas foram guardados, enfim, tudo isso. 31, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como o homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegastes a este lugar, mas nem por isso crestes. Irmãos, imagine, quisera ter tempo para analisar esses versículos 30 e 31, para que a gente pudesse medir o que é a nossa salvação, o tratamento de Deus como Pai nesse processo da gloriosa adoção em Cristo Jesus. Deus é aquele Pai que nos trata como um filho, mas não é um filho qualquer, porque nós somos filhos por adoção.
Cristo não. E Cristo é o Filho gerado eternamente no Pai. Mas o interessante é que na glória dessa adoção, Ele nos colocou na mesma posição do seu Filho e objeto do seu imenso amor, como Cristo sempre eternamente foi amado. E não só isso. Ele não poupou o seu Filho por causa de nós. E quem éramos nós? Antes de termos sido adotados por Ele, éramos filhos da ira. Mas Ele nos amou, irmãos, de tal maneira que Ele não poupou o seu Filho, Ele o esmagou no nosso lugar na cruz do Calvário. Nós éramos um bando de condenados ao inferno. Nós tínhamos uma dívida que era humanamente impagável. Mas o Deus santo e justo, cheio de glória, de infinita graça, amor e misericórdia, Ele foi lá na cruz e morreu por nós. Ele se deu por nós. Ele enviou seu Filho por nós. Ele sofreu a dor daquela morte na cruz por nós, por mim e por você. É isso que estes versículos 30 e 31 vai dizer. Aí o 32 diz, recebendo tudo isso, como um pai que anda com um filho, mesmo assim vocês não creram. Irmãos, muito cuidado, porque a incredulidade é uma obra sutil que Satanás lança no nosso coração. Agora preste atenção, versículo 31 diz, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar lugar, onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Era a nuvem que os governava, aquela nuvem era uma demonstração da presença de Deus. Mas tem uma palavrinha aqui, irmãos, que ela pode passar despercebidamente de nós. Adiante. Adiante. Creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante, essa palavrinha. No hebraico é um termo genérico, é o termo PNI, é genérico aqui. Quando o termo é genérico, a maneira hermenêutica de nós interpretá-lo é observando o contexto, quer dizer, em cada contexto vai ter o significado específico desta palavra. Quer dizer, o contexto vai nos dar a força, a luz, a revelação desta palavra. Quer dizer, adiante, em outros lugares, não vai significar o mesmo que significa aqui. PNI, sabe o que significa isso? Face. Face. Que coisa linda, irmãos. A face do Senhor estava sobre eles. Você se lembra? Deixe-me te ajudar. Números 9 e Números 10. Números 9 vai falar da nuvem. Como a nuvem se movia, a nuvem se levantava, eles tinham que se levantar e seguir a nuvem. Mas para que eles se levantassem, seguissem a nuvem, no capítulo 10, 2 trombeteiros, eles tocavam as trombetas. Quando eles tocavam as trombetas, o povo sabia que era hora de levantar. Se você for ler todo o capítulo 10, você vai ver que esse capítulo vai estabelecer a ordem da marcha. Capítulo 10 e 11 vai nos mostrar tudo isso. Então, primeiro vinham os levitas. E eles tinham que desarmar todo o tabernáculo, eles desarmavam o tabernáculo e eles iam na frente. E a arca era levada diante de todos, irmãos. Ninguém partia, eles não partiam todos juntos. Não. Então partia primeiro a arca caminhava. Depois de 3 dias que a arca partia, que lindo isso, irmãos. Aí eles tinham que partir. É assim. A arca chegava. E por que, irmãos, a arca ia na frente caminho de 3 dias? 3 dias. Eles não precisavam temer. Não precisavam temer, irmãos, porque se a arca chegasse, eles iam chegar. Este era o princípio de Deus. Eles não precisavam temer ninguém, irmãos. Porque aquela arca nos fala de quê? Nos fala do Senhor. Lembra? Era uma arca feita de madeira de acácia. A acácia não sofria corrupção, porque ela fala da humanidade corruptível do nosso Senhor. Ele se fez carne. O Deus Filho, o Deus com Deus, o Deus que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas. Com a palavra do seu poder, Ele veio e tabernaculou entre nós. Essa arca fala dele. Ela era de madeira de acácia, revestida de ouro. Ouro nos fala da natureza, da glória e do caráter de Deus. Ele era Deus.
ele era homem. Compreende isso, irmãos? É isso que nos fala o livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai nos falar justamente desse ponto. O nosso Senhor, ele entrou, ele foi à nossa frente. Ele passou 3 dias. 3 dias. Depois daquele 3º dia, ele ressuscitou. E depois daqueles 40 dias, ele entronizou. Ele foi à nossa frente. Se ele chegou, então nós vamos chegar. Compreende isso? Tem dificuldades? Tem barreiras? Tem inimigos? Tem lutas? Tem provações? Tem gigantes? Tem montanhas de problema? Tem, mas tem um sentado no trono, e a face dele está voltada para nós. Você consegue ver isso, irmãos? Se você disser para mim, às vezes eu tenho medo, é claro que você tem. Se às vezes você diz, irmão, muitas vezes eu falho, eu sou tão fraco, eu sei, eu também sou, como você. Mas não é para você que eu olho, não é para mim que você tem que olhar. Existe uma face voltada para nós. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 3,18, que nossa vida é como que olhando para um espelho. Quando a gente olha para o espelho, o que a gente vê, irmãos? Eu vejo as cicatrizes, eu vejo justamente aquilo que eu sou. Mas Paulo diz, não. Irmãos, escute, 1 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente soprada por Deus. Não são os autores que foram divinamente inspirados, não. É a escritura que é divinamente soprada. O que quer dizer isso? Que homens como eu e você escreveram a Bíblia, mas o que eles escreveram foi aquilo que genuinamente foi soprado por Deus. Então significa a palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. É a palavra que é inspirada, é a palavra que é soprada. Então essa palavra é a palavra divina, e a palavra divina diz justamente isso, que quando você olhar para o espelho, não fica procurando a cicatriz do seu pecado, de quem você é. Confie que você está sendo transformado de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus. Um dia, irmãos, um dia eu e eu vamos chegar a um nível de glória tão especial nele, que nós vamos olhar uns para os outros e vamos ter a sensação como se o pecado nunca tivesse residido na nossa natureza. Um dia nós vamos olhar uns para os outros, teremos essa sensação, como se o pecado nunca tivesse existido. E o mais impressionante não vai ser o nosso olhar uns para os outros, vai ser o olhar de Deus para nós naquela glória. Porque quando Deus olhar para nós, Ele vai ver que nós estamos exatamente conformados àquilo que Ele planejou, seu próprio Filho Jesus. Conformados nele. Então essa palavra é linda, irmãos. Versículo 34. Tendo, pois, ouvido, Senhor, as vossas palavras, indignou-se, dizendo, certamente nenhum dos homens dessa maligna geração. O que é uma maligna geração nesse contexto? É uma geração que perdeu a face do Senhor. Uma geração que não discerniu a presença do Senhor. Uma geração que não conheceu o tempo da visitação do Senhor. E o Senhor está nos visitando nesses dias, irmãos. Eu digo para vocês com todo o temor no meu coração, o Senhor está nos visitando. Aí diz, nenhum dos homens desta maligna geração verá boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe e Jefoné. Calebe, filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou por causa de vós, dizendo, também tu não entrarás lá. Aí o Senhor está falando com Moisés. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. Vossos meninos de quem dissestes, por presa serão,
E vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aí depois vou mostrando outra oportunidade, que eles fizeram trajeto daquele braço, para quem olha, o braço direito do Mar Vermelho, e ali eles ficaram dando voltas, e mais voltas, e mais voltas. Então, meus irmãos e irmãs, que lição ou lições preciosas nós temos aqui. Qual o perigo, irmãos, de nós perdermos a face do Senhor? O perigo de nós perdermos de vista tudo aquilo que Cristo é. Como nós precisamos estudar a Epístola aos Hebreus e ver essa revelação gloriosa da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Quando você lê essas palavras, isso pode ser acrescido por mais 2 textos, eu quero citá-los para vocês. O primeiro está aqui em Números, capítulo 10, versículo 33, que vai nos ajudar a entender essa palavrinha adiante, que nós vimos ali, a face do Senhor. Números 10, 33 diz assim: partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, o texto que eu citei, parafraseado. A arca da aliança do Senhor ia, olha a palavra, adiante deles. Então, o que significa isso, irmãos? Quando a arca partia, é como se a face do Senhor estivesse voltada para eles. Caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Isso aqui é uma figura gloriosa, uma figura linda da entronização do Senhor, aquele que ao 3º dia ressuscitou, aquele que está lá na glória, nos abriu o caminho, está nos conduzindo a essa mesma glória. Ele que entrou por nós, ele que venceu todos os inimigos, irmãos. Venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo, venceu principados, venceu potestades, venceu dominadores, venceu hostes espirituais da maldade, venceu Satanás, venceu o inferno, venceu tudo. E agora ele está lá no trono. E o que ele está fazendo no trono? Ele está como nosso sumo sacerdote. Olha o que diz, irmãos, o capítulo 10 de Hebreus. Olha que texto lindo, magnífico esse texto. Hebreus capítulo 10, diz assim, versículo 21, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu amo muito essa expressão, irmãos, essa frase, casa de Deus, porque não é um termo comum. Essa expressão, casa de Deus, é uma referência ao santuário da eternidade. Mas esse santuário nos fala da própria Trindade, que é esta casa, que é o lugar da habitação, que é esse templo eterno. Então, tudo que nós vivemos na experiência de igreja hoje, que Israel viveu na experiência de tabernáculo no deserto, ou daquele templo que Salomão construiu, nós vivemos uma realidade muito maior, irmãos, porque tudo aquilo era sombra, mas hoje é uma realidade. Então o assunto casa de Deus é muito rico. Nós temos um sumo sacerdote. Olha o que diz o versículo 22. Aproximemo-nos. Sabe o que é isso, irmãos? É um convite a avançar. Avança, não retroceda. O que está te amarrando? O que está te prendendo? O que te segura? O que te distrai? O que está te intimidando? O que está levando você a se acovardar, a baixar suas armas? Não abaixe. Não olhe para o tamanho dos montes, para o tamanho dos problemas. Olhe para o tamanho do teu Deus. Olhe o tamanho desse sumo sacerdote, irmãos. Quando João viu ele no capítulo 1 de Apocalipse, quando ele ouviu sua voz, sabe o que ele disse? Eu caí como morto aos seus pés. E disse João, não temas. Que palavra, irmãos. Essa é uma palavra governante. Nós somos o único povo, irmãos, que não temos o direito de ter medo. Não temos. João coloca assim, o amor lança fora todo o medo. Porque nós estávamos debaixo do medo.
medo da morte, medo do inferno, medo de Satanás. Mas Hebreus, no capítulo 2, vai dizer que Ele, o nosso Senhor, Ele nos livrou do medo e do pavor da morte. Ele destruiu aquele que nos mantinha em uma completa escravidão de medo. Você não precisa se acovardar. Uma coisa que você descobre lá na Nova Jerusalém, que lá dentro não tem nenhum covarde. Diz que os covardes vão ficar fora. Por quê? Os covardes vão ficar fora porque eles não tiveram coragem de avançar. Covarde na vida cristã é aquele que não tem a ousadia de avançar. Por que nós podemos aproximar com sincero coração? Porque o versículo 19 diz assim: tendo, pois, intrepidez, ousadia, coragem. Coragem, irmãos. Por que nós podemos ter coragem? Porque o nosso Senhor já venceu por nós. Ele entrou por nós. E Ele está vindo ao nosso encontro, irmãos. Não sabemos em que pé está essa caminhada dele, mas que Ele está vindo ao nosso encontro, está. Porque quando você estuda o arrebatamento, você descobre que é um encontro. É um encontro. Não é um acontecimento inesperado, é um encontro. É o encontro de quem está vindo com aqueles que estão indo. E a pergunta é: você está indo? Você está indo? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não é um encontro, irmãos, onde nós não sabemos nada. É um encontro onde nós sabemos tudo. Nós sabemos até o lugar. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Eu não sei o dia, eu também não sei, mas eu sei os dias, como foram os dias de Noé. Olhe como foram os dias de Noé. Dias de terrível corrupção, dias de um iminente julgamento sobre o mundo, dias onde havia um florescimento do mundo, do mundanismo, na geração de Caim, naqueles filhos de Ada, mas também aqueles dias foram dias de Enoque, o homem que andou com Deus, dias de Noé, o homem que achou graça diante dos olhos de Deus, dias de Matusalém. Irmãos, eu gosto disso, porque se você pega o tempo do dilúvio, e você pega todos os anos vividos por Matusalém, eu tenho isso escrito, já passei para vocês, você vai ver que dá exatamente no final da vida de Matusalém. Porque o que significa Matusalém? Quando esse menino morreu, o juízo virá. Sabe quem era Matusalém? Uma carta escrita. Era um livro profético. Quando Matusalém pegava uma gripe, aí que Enoque procurava andar direito com Deus. E ele andava com Deus. Todos os dias da sua vida, Enoque andou com Deus. Quando Matusalém nasceu, Enoque passou a andar com Deus. Sabe por quê? Havia uma mensagem. Nós somos uma geração profética, irmãos. O dia que o mundo descobrir isso, ele vai ficar olhando para nós. Sabe por quê? Existe uma mensagem em mim e em você. Nós somos portadores de uma grande mensagem para este mundo. E falo para você, o dia que nós sairmos deste mundo, ele entrará num colapso total. Existe um poder que o detém que Satanás faça tudo o que ele quer, da maneira que ele quer. Porque ele não vai fazer o que ele quer da maneira que ele quer, enquanto eu e você estivermos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus dos céus é o nosso Deus na terra. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos os muitos filhos deste glorioso e eterno Pai. Satanás não tem poder, a Bíblia diz que ele não tem poder sobre nós. Não tem poder sobre nós. Ele veio matar, roubar, destruir, mas ele não tem poder de nos matar, não tem poder de nos roubar, não tem poder de nos destruir. O que ele pode é te enganar, é mentir e te seduzir. E para isso você tem que dar lugar. A incredulidade é um dos caminhos. Não seja incrédulo, meu irmão e minha irmã. Revigore a sua fé nesses dias. Permita que o Senhor alimente a sua fé com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que todas as experiências pelas quais nós estamos passando
faz parte de um glorioso trabalho do Senhor na nossa vida. Sabemos que o Senhor está julgando em nós tudo aquilo que não convém. O Senhor está sondando o nosso coração. Enquanto nós estamos reclamando pelas limitações, pelas tribulações, pelos caminhos árduos, pelas sendas difíceis pelas quais estamos passando, nesse exato momento eu creio que o Senhor está nos fazendo ver o quanto do mundo, o quanto do pecado, o quanto da carne tem que ser julgado. O Senhor está nos julgando para nós não sermos condenados com este mundo. Então vem, Senhor, começa a disciplina por nós, Senhor. Nos disciplina mesmo, Senhor, para que nós venhamos participar da glória da Tua santidade, Senhor. Senhor, nós queremos ser provados, mas é pelas Tuas mãos, porque nós confiamos nestas mãos furadas. Nós confiamos, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Deus. Senhor, nós temos que experimentar algo grandioso. Esse último avivamento que vai ocorrer, ele não vai sair barato, não, Senhor. Nós queremos pagar um preço. Nos desafia a pagar esse preço, Senhor. Nos tira dessa vida cristã cômoda, vazia, sem sentido. Leva-nos, Senhor, às profundezas do Senhor. Leva-nos a habitar no Teu seio, ó Deus. Ajuda-nos. O Senhor provou Israel, o Senhor provou Moisés e Arão em Cádiz. Vem nos provar, Senhor, para que nós não venhamos achar que conquistamos o reino de qualquer maneira. O reino é conquistado com esforço. O Senhor procura uma igreja madura, uma igreja séria. Deus, ajuda-nos, Senhor, traz o Teu temor e inunda os nossos corações, Senhor. Somente aqueles que são possuídos pelo temor, eles não desistirão, Senhor. A incredulidade é fruto de nós perdermos o Teu temor. Então, Senhor, vem nos dar um avivamento de temor nesses dias, Senhor, para que nós tenhamos reverência ao Senhor, para que nós venhamos ter a nossa cerviz quebrada, para que nós venhamos nos render aos Teus pés. Te clamamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.